Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, já vimos na primeira quinta-feira, paz e longanimidade ou paciência. Estou tentando, paciência, é o que eu estou tentando. Me ajuda, por favor. E hoje nós vamos ver benignidade e bondade. Parecem as mesmas coisas, ou parece a mesma coisa, mas não é. Eu me lembro, quando eu era criança, tinha o que era aquilo? Era Denorex, não era esse o nome? Parece remédio, mas não é remédio. Era o quê? O Denorex era o quê, realmente? Era um shampoo, não é isso? Era um shampoo. Está melhorando. Era um shampoo, isso aí, de passar no cabelo. Às vezes a gente pergunta, isso é de comer ou de passar no cabelo? Então, Denorex é de passar no cabelo. Denorex, parece, mas não é. Parece remédio, mas não é remédio. Aí a propaganda falava isso, né? Parece, mas não é. Para passar no cabelo, para tratar lá o couro cabeludo. E a bondade e a benignidade parece, mas não é assim. Benignidade e bondade, será que é a mesma coisa? Fica sempre aquela dúvida, aquela questão aí. No domingo passado pela manhã, nós tivemos uma aula aqui diferenciada com todos os professores, e a gente passou por todas as características e foi muito bom, muito esclarecedor. E a gente já viu no domingo que não é a mesma coisa, né? Mas então vamos lá. O que é a bondade? Primeiro vem a bondade, não é? Aí na sua Bíblia. Qual que vem primeiro? É a bondade ou é a benignidade? A benignidade? Ok. Então está certo ali mesmo. É que a longanimidade entrou no meio ali, deu uma confundida. Então, benignidade, a palavra grega é krestotes. Krestotes é a palavra que foi traduzida por benignidade. É a capacidade de fazer o bem, a capacidade de agir na direção do outro para o bem do outro. E bondade, a palavra grega é agatosune, a raiz, lá na raiz mesmo, escondida, é a palavra ágape, que é a primeira lá da lista, que é o amor. Agatosune seria a capacidade de ser bom, ou, em outras palavras, a capacidade de exercer o amor. Por isso, a raiz da palavra é ágape, e agatosune seria então aquele que é amável. Por isso, em algumas Bíblias, agatosune não é traduzido por bondade, mas por amabilidade. Então, a gente está falando aqui de duas coisas muito parecidas, mas que são distintas. E que as duas são necessárias, porque são duas características do fruto. Ou, se é uma fruta, são os dois gomos dessa fruta, mas são gomos distintos. Então, quero que você pense comigo em duas situações. A primeira situação é um pai de família bom. Pensa aí num pai de família bom. Um cara honesto, um cara trabalhador,
um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom funcionário, um bom cidadão, um bom amigo. Pensou nesse cara? Esse cara é bom. Ele é bom. Todo mundo gosta dele. E ele está saindo de casa e de repente no portão da sua garagem tem uma pessoa deitada. E ele então pede àquela pessoa licença, a pessoa se recusa a sair, e aí então ele age com um pouco mais de veemência, e a pessoa se recusa a sair, ele age com um pouco mais de agressividade, a pessoa se recusa a sair, então ele age com um pouco mais de violência, até que a pessoa entende que precisa sair. E aí sai do portão, ele abre o portão, sai com o carro, canta pneu e vai trabalhar. Ele é um cara bom, mas ele não conseguiu fazer o bem. Ele tem agatosune, mas ele não teve krestotes. Agora imagina uma outra situação. O cara é ruim, pensa num cara ruim. Pensou? Egoísta, ele se acha, ele é prepotente, ele é soberbo, ele é metido, e ele trata a mãe mal, o pai mal, trata os filhos mal, trata a mulher mal, quase não tem amigos, todo enrolado, cheio de dívida, SPC, Serasa, e a Celsa já foi lá para cortar, ele fez um gato, a Cezanne cortou, ele fez um gato, ele é esse cara, deu para entender? E aí ele levantou para trabalhar, e tinha uma pessoa deitada no portão dele. E aí ele foi lá, chamou a pessoa, ei, você está dormindo aí, cara? E aí o cara se recusou a sair, ele, você está precisando de alguma coisa? O que você quer? O que você precisa? Você quer uma comida? Você quer um pão? Espera aí que eu vou ali arrumar um pão para você. Ele vai lá dentro, ele pega um pão, ele bota manteiga, ele bota queijo, bota presunto, ele pega um copo de café quentinho, que ele acabou de tomar o café, então ele sabe que ainda tem lá. Aí ele volta lá, acorda a pessoa, dá um copo de café, dá um pedaço de pão, a pessoa come aquele pão, toma aquele café, agradece, e então dá licença do portão, ele abre o portão e vai trabalhar. Não tem agatosune, não é um cara bom, mas teve krestotes, fez o bem para aquele que precisava. Deus está falando, e o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus para escrever esse versículo, que diz que todo aquele que tem o Espírito Santo tem amor, alegria, paz, paciência, bondade e benignidade. Porque às vezes a gente é bom, mas não consegue fazer o bem. Às vezes a gente não é bom, mas faz o bem. Eu já conheci, não vou citar nome, porque está gravando, mas eu já conheci no Rio de Janeiro, um cara ruim. Pensa num cara ruim, mas ruim de ruindade assim, com R maiúsculo. Cara que roubava, matava a sangue frio, matava rindo, torturava com prazer. Cara ruim, até debaixo d'água. Agora, se chegasse no ouvido dele, que estava faltando um botijão de gás na casa de alguém na favela, ele mandava comprar e botava lá. Se chegasse no ouvido dele que alguém tinha roubado alguma coisa da casa de alguém que era menos favorecido, da casa de uma tiazinha, de uma vovozinha, de alguém indefeso, que roubaram o FGTS de um cadeirante na favela, se aproveitaram da deficiência e roubaram, ele mandava trazer. Ia atrás, buscava, recuperava o dinheiro, a bicicleta, a bolsa, o carro, seja lá o que for, e devolvia para a pessoa, num ato de justiça e benignidade.
Então a questão é, como é que essa conta fecha? Como que pessoas más, que sequestra, que rouba, que mata, que tem o sangue frio, consegue praticar a benignidade? E como que pessoas boas, honestas, de caráter, bons filhos, bons maridos, bons funcionários, pessoas de bem, não conseguem praticar o bem? Como é que fecha essa conta, gente? Essa é a conta que a gente precisa fechar aqui hoje. Porque é verdade, você há de convir comigo, que às vezes a gente consegue ser bom, e às vezes a gente consegue fazer o bem. Mas nem sempre a gente consegue ser bom e fazer o bem ao mesmo tempo e em todo o tempo. É difícil. É complicado, porque o mundo é injusto, e tem muita gente passando necessidade, e tem muita gente precisando de muita coisa, e são muitas demandas, e a gente não consegue dar conta de todas as demandas. E aí a gente vai caindo, sabe, naquela superficialidade espiritual, de que basta que venhamos aqui 1 ou 2 vezes por semana, basta que 1 vez por mês eu coloque um envelope ali, basta que de vez em quando eu participe de alguma coisa aqui, e que eu contribua ou coopere em algum serviço ou atividade aqui, e está tudo resolvido. Eu não bebo, eu não fumo, eu não brigo, e pago minhas contas em dia, ou seja, eu sou cristão, eu tenho fruto do Espírito. E aí a Bíblia está dizendo, não necessariamente. Porque se você, disparou um chiado aqui, tá? Acabou, obrigado. Se você não consegue ser bom, sentir, essencialmente, que você tem algo bom, e que você está agindo na direção da bondade, em todas as circunstâncias. A Bíblia então está dizendo que nós precisamos ser bons, ser amáveis, agatosune, capacidade de pensar no outro antes de pensar em si mesmo. Capacidade de amar de maneira incondicional, sacrificial, se doando. Precisamos ser assim, irmãos. Mas também precisamos de crestotés. Precisamos de benignidade. Não é só um sentimento bom, não é só não fazer o mal, é fazer o bem, entendeu? Às vezes a gente acha que ser cristão e sermos de Deus é só não fazer o mal. Eu não fumo, eu não bebo, eu não brigo, eu não devo, eu não. Eu não faço nenhuma dessas coisas, eu não faço mal para ninguém, Deus me livre. Então já está tudo resolvido? O apóstolo Paulo está dizendo, não, está metade resolvido. A outra metade é, comece então a fazer o bem. Porque você não tem como fazer o bom, tem como fazer o bom? Eu vou fazer o bom para você. Como assim? Ou eu sou bom ou não sou bom. Agora, eu faço o bem ou não faço o bem. Não tem como eu ser o bem, tem como eu ser bem. Percebe que são coisas diferentes? Quando a gente vai colocando uma contra a outra, a gente percebe que de fato são duas coisas bem distintas. Pareciam tão iguais, eram tão parecidas no início e agora já está tão diferente. É claro, eu não tenho como ser bem, tem como eu ser bom. E não tem como eu fazer o bom, tem como eu fazer o bem. Então eu tenho que ser bom e fazer o bem. É ser e fazer. Ser está ligado à essência. Fazer está ligado à ação. Tem gente que é essencialmente ruim, mas consegue fazer coisas boas. Tem gente que é essencialmente bom, mas não consegue fazer coisas boas. Então o que a Bíblia está dizendo é só isso.
Só isso, quando Paulo coloca essas duas palavras, uma na sequência da outra e uma contrastando com a outra, é para que a gente tenha consciência de que não basta só uma coisa e não basta só a outra, tem que ser as duas juntas. Olhei uma situação e senti algo muito ruim, e deu vontade assim de agir de maneira ruim. São duas coisas distintas. Aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Aquilo que eu sou e aquilo que eu coloco em prática. São duas coisas distintas. Portanto, se o fruto do Espírito existe em nós, se o fruto do Espírito está sendo gerado em nós, o próprio Espírito vai nos dando essas capacidades. Ah, não consigo. Não consigo. Tem que conseguir. Tem que exercitar, tem que praticar, tem que tentar alguma coisa. Porque se o cara lá, ruim, que mata, que rouba, que é ruim mesmo, anda armado até os dentes e tal, e pratica tudo quanto é atrocidade, para se manter naquela posição, ou para ganhar aquele dinheiro, se ele consegue fazer o bem, ele consegue se compadecer da injustiça de uma pessoa, ele consegue comprar o botijão de gás e botar lá para quem precisa. Como é que quem tem o Espírito Santo habitando em si não consegue? Como assim não consegue? Então, se o cara que é bom pai, é bom filho, é bom marido, paga as contas em dia, eu conheço um monte de gente assim. Um monte de gente que você olhando a vida dele, parece até que é crente, parece até que tem o Espírito Santo habitando nele, porque você olha o cara assim e parece que ele nem tem defeito. Ou você não conhece gente assim? Então você está frequentando uns lugares meio diferentes. Se você frequentar alguns lugares, você vai conhecer pessoas boas. Sim, pessoas que não bebem, que não fumam, que não roubam, que não adulteram, que não mentem, que são bons filhos, bons maridos, bons funcionários, bons cidadãos, pagam as contas em dia, são queridos no bairro. Eu conheço um monte assim. E às vezes são até ateus, nem acreditam em Deus. Aí a minha pergunta é, como é que um cara sem Deus consegue ser daquele jeito e eu com Deus não consigo ser desse jeito? Como é que fecha essa conta? Uma vez, um antropólogo missionário, seu nome ele escreveu um livro com Philip Yancey, Dr. Paul Brand. Paul Brand chegou na Índia e, evangelizando, conheceu um indiano. Pensa num rapaz bom, pensa num indiano bom. E Dr. Paul Brand foi treinado, foi ensinado a pregar o Evangelho como um solucionador de problemas. E nós também muitas vezes encaramos o Evangelho dessa forma. O Evangelho é para resolver o problema de quem tem problema. Então assim, para que serve o Evangelho? Para fazer o cara parar de fumar, parar de jogar, parar de gastar dinheiro, parar de beber, parar de ser mentiroso, violento, enrolado, para resolver um problema, está percebendo? Para resolver um problema de caráter, para resolver um problema de personalidade, para resolver um problema de casamento, para resolver um problema de finanças, para resolver um problema de dinheiro, para resolver problema. A gente foi treinado e ensinado que o Evangelho serve para resolver os problemas da vida da gente. Tanto que quando a gente entra aqui, os problemas não se resolvem, a gente vai embora, porque a gente fala, não funcionou. E aí Dr. Paul Brand na Índia, pregando o Evangelho nessa perspectiva, conheceu um indiano gente boa. E ficou conversando com ele, de maneira intencional, para apresentar-lhe o Evangelho, procurando saber na conversa qual era o problema do indiano, porque reconhecendo o problema, eu apresento o Evangelho para solucionar aquele problema. A pessoa pode aceitar Jesus por causa daquele problema. O que ele descobriu depois de alguns dias de convivência? O cara não tinha problema.
Casamento, beleza, eu amo a minha esposa, linda, maravilhosa, meu amor, a gente namora até hoje, tantos anos de casado, e ela é apaixonada comigo, eu sou apaixonado com ela, e a gente, mil maravilhas, e lá em casa voa até telha de madrugada. Aí Paul Brand, o casamento, tudo ok. Mas e dinheiro, finanças? Beleza, eu tenho uma poupança, guardado, eu só gasto 1/3 do que eu ganho. Eu vivo com 1/3 do que eu ganho, os outros 2/3. 1/3 eu ajudo minha família, o outro 1/3 eu guardo numa poupança que é para possíveis emergências. Aí doutor Paul Brand, finanças ok. Mas assim, vícios. Bebida, cigarro, jogo, pornografia, alguma coisa assim que você é viciado, toda semana você tem que fazer, que você depende daquilo, alguma coisa que você precisa se libertar, o cara, não, de vez em quando eu jogo uma bola com os amigos, de vez em quando eu corro, de vez em quando eu ando de bicicleta, de vez em quando eu vou ao estádio lá de cricket, que é o esporte principal lá da Índia, e de vez em quando eu faço isso, faço aquilo, mas não sou dependente de nada, não sou viciado em nada, não tenho problema com nada não. Aí doutor Paul Brand, então, mas pornografia assim, as mulheres peladas e tal, o cara, não, que é isso, você é bobo, você não conhece a nossa cultura, as mulheres aqui andam tudo vestido e tal, e tem tempo para isso não, eu trabalho muito, e eu dou muita atenção para minha família, e eu gosto de brincar com os meus filhos, e eu gosto de sair para passear com eles, e tal, não tem tempo para ver pornografia não. Aí doutor Paul Brand foi ficando, meu Deus gente, o homem é melhor do que eu. Como é que eu vou pregar o evangelho para alguém que é melhor do que eu? Porque nós aprendemos que o evangelho só serve para resolver os problemas da nossa vida cotidiana. A gente perdeu o foco eterno do evangelho. A gente não precisa de evangelho para resolver problema, a gente precisa do evangelho para viver eternamente. Esse é o ponto e o foco que nós perdemos, porque nós transformamos o evangelho terreno. Um evangelho de casa, de carro, de testemunhos, que eu era cauda e hoje eu sou cabeça, que eu passava necessidade e hoje eu dou emprego para os outros. Olha, isso é a operação do evangelho. Não! Qualquer pessoa que é honesta, que trabalha, que se esforça, que estuda bastante, que trabalha bastante, que corre atrás, que sabe ser grato a quem lhe ajuda, vai crescer na vida, não precisa do evangelho. O evangelho não foi criado para isso, não nos foi dado para isso. O evangelho foi dado para transformar as nossas vidas de maneira integral e nos colocar no centro da vontade de Deus, porque aí, nessa altura do campeonato, nesse ponto da conversa, Dr. Paul Brand, iluminado pelo Espírito Santo, teve um estalo na sua mente. E ele perguntou para aquele cara assim: e qual é o motivo principal da sua vida? Você nasceu para quê? E o cara falou: boa pergunta. Eu acho que eu nasci para ajudar a minha família, para criar os meus filhos, para ser o marido da minha esposa, para ser o funcionário que eu sou naquela empresa. Acho que eu nasci para isso. E o Dr. Paul Brand virou para ele e falou assim: e se você tivesse nascido para um propósito maior? E se você tivesse nascido para cumprir uma missão que só você poderia cumprir nessa terra? E o homem então, perplexo, não soube dizer qual era a principal missão da vida dele. E Dr. Paul Brand, emendando, perguntou a ele o seguinte: você não tem nenhum defeito aparente, você não tem nenhum problema visível, o que é que você sente disso? E ele estufou o peito e disse: eu sinto muito orgulho. E Dr. Paul Brand olhou nos olhos dele e disse: esse é o seu pecado.
Você tem orgulho de ser quem é, mas você nem sabe para que você nasceu. Você está tão perdido quanto aquele rapaz caído na calçada. Você não faz as coisas boas porque você é essencialmente bom. Não, você é essencialmente orgulhoso. Você faz as coisas boas para deitar no travesseiro e pensar: eu sou bom mesmo. Esse é o seu pecado. Arrependa-se, pois senão ele te levará para a condenação eterna. Você quer aceitar Jesus? Para se livrar desse pecado, para que esse pecado seja cravado na cruz do Calvário e você possa ir para a eternidade junto comigo? E o homem então começou a chorar. Esse é o Evangelho de Jesus, o Evangelho que nos mostra essa verdade gritante de que Deus quer gerar o fruto do seu Espírito em nossas vidas. Ele quer que sejamos bons como seu filho era bom, mas não se orgulhava da sua bondade. Essa é a diferença de Jesus para qualquer outro mestre ou falso Deus que o homem criou. Quando aquele jovem rico procurou Jesus e o chamou de bom, ele disse: eu? Bom? Não, bom é o meu Pai. Só Deus é bom. Por que você está me chamando de bom? Percebe? Quando o Dr. Paul Brand olhou para aquele mísero ser humano e disse: você é bom, ele disse: sou mesmo. Quando aquele jovem rico disse para Jesus: você é bom, Jesus: eu não. Bom é o Pai, eu estou aqui só para fazer a vontade do meu Pai. Portanto, a nossa bondade deve ser inspirada e moldada pela bondade de Cristo, que é uma bondade humilde. Não adianta ser bom e ser arrogante. Não adianta ser bom e se achar bom, porque aí uma coisa anula a outra. É igual o cara dizer e falar: eu me orgulho da minha humildade. Uma coisa anulou a outra, amigo. É igual a história do irmão que ganhou um broche. Sabe o que é broche? É broche, é bottom, é aquele negócio que bota assim, né? Que antigamente usava muito na época de eleição, hoje em dia não usa mais não. Aquilo que fura o peito da gente que a gente vai colocar, que tem um alfinetezinho atrás. 50 anos servindo no corpo diaconal de uma igreja, história verídica. 50 anos servindo no corpo diaconal de uma igreja. Quando aquele irmão completou 50 anos de que era diácono naquela igreja, o corpo diaconal resolveu homenageá-lo e deram a ele um broche. E aí a conversa dos irmãos foi: vamos colocar no broche a principal característica do irmão. E aí a gente vai colocar o irmão, característica tal. Qual a principal característica dele? E todo mundo foi unânime em dizer: humildade. A característica do irmão é a humildade. Ele é muito humilde. Então colocaram lá: o fulano humilde. Fizeram um broche com o nome da igreja, 50 anos servindo ao ministério diaconal, e ele foi consagrado, eleito, homenageado, diácono emérito daquela igreja. Ele seria diácono até morrer, porque naquela igreja, de 2 em 2 anos, eram mudados os diáconos, e quem entrava ia ficando 2 anos, e aí depois de 2 anos, aí quem já estava há 2 anos saía, quem estava 1 ano ia, então tinha sempre um diácono chegando e um diácono saindo, e o corpo diaconal era uma espécie de rodízio, onde não ficava sempre os mesmos diáconos não. E aquele irmão então, depois de anos e anos e anos sendo eleito, ele saía do corpo diaconal, o pessoal elegia ele de novo, e ele entrava e ele saía, e o pessoal elegia de novo, e ele ficou naquele rodízio, e aí o pessoal resolveu homenageá-lo. No domingo de manhã levaram ele lá em cima, e ele, muito humilde que era, todo envergonhado, constrangido: não precisa, que é isso, irmãos? E aí não, foram lá no paletó, colocaram na lapela aquele broche bonito, o irmão humilde. E aí ele agradeceu, constrangido, foi para casa. Chegou em casa, ficou olhando aquele broche e se convenceu: eu sou humilde mesmo. E aí, se arrumando para ir no culto à noite, ele botou o broche e foi para a igreja.
Ou seja, perdeu a humildade. Porque humildade é uma coisa que a partir do momento que você diz que tem, você acaba de perder. E assim é com a bondade. Eu sou bom. Talvez não. Talvez seja só orgulhoso de si mesmo. E a benignidade, eu diria que é a bondade na direção do outro. Se você tem a capacidade de ser bom, não basta ser bom para si mesmo. Não basta ser bom para os seus e para aqueles a quem você gosta, admira e quer o bem. Você precisa agir na direção até dos que você não conhece, inclusive dos que você não gosta tanto assim. Isso é crestotés, pensar no outro antes de pensar em si mesmo. Ah, mas aquele irmão é chato. É com ele mesmo que você tem que exercitar a sua benignidade. Ah, mas aquela irmã, é com ela mesmo. Ah, mas aquela lá tem uma língua, então, é com ela mesmo. Ah, mas aquele vizinho, ah, mas aquele meu chefe, ah, mas aquele meu cliente, é com eles mesmos que o Senhor quer que a gente exercite a nossa crestotés. Praticar o bem sem olhar a quem. Isso é fruto do Espírito. Amém? Então que sejamos bons, sem sermos orgulhosos. E que façamos o bem, sem escolher o destino. Que Deus te abençoe. E que o fruto do Espírito possa continuar crescendo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.